O presidente Lula está fazendo as primeiras discussões sobre a taxação do aço exportado para os Estados Unidos após o presidente Donald Trump confirmar as tarifas contra o produto. Luciana Verdolim. O governo brasileiro ainda avalia o que fazer. Quem está organizando as informações é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está coordenando as análises até o momento. Os técnicos ainda avaliam o decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou o seguinte, que o Brasil está acompanhando as reações de México, Canadá e China. Haddad explica que não se trata de uma decisão contra o Brasil. Vários outros países estão envolvidos, estão sendo taxados. Foi uma coisa genérica para todo mundo. Até por isso, segundo ele, é preciso evitar decisões unilaterais que, para o ministro da Fazenda, seriam contraproducentes. Fernando Haddad diz que o governo brasileiro defende uma mesa de negociação, mas que é preciso ainda verificar qual a disposição do governo norte-americano neste momento. Nós estamos acompanhando, primeiro sabendo a minúcia da decisão, segundo observando quais as implicações que isso vai ter, porque não é uma decisão contra o Brasil, é uma coisa genérica para todo mundo, né? Até observamos as reações do México, do Canadá, da China a esse respeito, mas enfim, a avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, né? O Ministério das Relações Exteriores também está em contato, com autoridades daquele país para verificar a possibilidade. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lembra que os Estados Unidos já tomaram uma decisão semelhante no passado e criaram cotas para alguns países. Essa ainda é a esperança do governo brasileiro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também comentou o assunto. Ele justifica a demora da resposta brasileira ao afirmar que o embate não interessa a ninguém. O que o presidente Lula tem dito sempre, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes do mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel do OMC em relação a isso. Então o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. Se o governo ainda mantém o tom de cautela, o Instituto Aço Brasil diz que recebeu com surpresa a decisão do governo norte-americano, derrubando o acordo firmado no primeiro mandato de Trump, em 2018. O Instituto lembra que os dois países negociaram o estabelecimento de cotas de exportação, aquelas citadas pelo ministro Geraldo Alckmin, que atenderam aos interesses dos dois países. O Instituto lembra que o mercado brasileiro vem sendo assolado pelo aumento expressivo da importação de países que praticam concorrência predatória, mas que esse não seria o caso. O Aço Brasil ainda aponta que Brasil e Estados Unidos têm uma parceria de longa data que vem sendo historicamente favorável exatamente aos norte-americanos, que tiveram um superávit na balança comercial no ano passado de algo em torno de 6 bilhões de dólares. Por isso o grupo disse que está confiante na abertura de diálogo entre os dois países. De Brasília, Luciana Verdolim. Deise Ciocari chegando para comentar as principais notícias desta quarta-feira. Deise, bom dia, bem-vinda. Haddad e Padilha estão mantendo essa postura mais de cautela, de prudência, pragmatismo. Haddad destacando que não se trata de uma medida essa adotada de sobretaxar de Donald Trump, de uma medida voltada para retaliar o Brasil, é uma medida com impacto global. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacando que ninguém quer uma guerra comercial nesse momento. O caminho é esse, né, Deise? Neste momento, para não piorar o tensionamento, prudência é a melhor opção.
Sim, Lívia, bom dia aos amigos da Jovem Pan. Essa manifestação sinaliza uma preocupação técnica e diplomática com o impacto desse isolacionismo econômico sobre o comércio global, né? Então, a crítica do ministro da Fazenda, ela se insere num contexto de reestruturação das cadeias produtivas globais e de disputa política entre Estados Unidos e China, né? Também tem esses desafios para o Brasil e, como um player intermediário no comércio global, o Brasil pode ser prejudicado com esse protecionismo americano, né? Mas também ele pode encontrar oportunidades estratégicas. Por exemplo, se os Estados Unidos realmente continuarem com essa guerra contra a China, Pequim pode buscar fornecedores alternativos em setores de commodities agrícolas, como o Brasil, e aí isso seria algo que nos beneficiaria a curto e médio prazo. Então, manter a diplomacia e o pragmatismo agora, como o ministro da Fazenda tem feito, é o melhor caminho possível. Tudo ainda está muito incerto, Donald Trump ainda tem feito algumas ameaças, então o melhor é esperar. E, de novo, reitero, o Brasil é um player intermediário, então a gente não tem esse poder de fogo que os Estados Unidos têm. O negócio agora é buscar alternativas, mercados intermediários e muita calma.